Olá, eu sou o Anderson Correia, CEO da Barbearia Carvoeira, e esse é o Empreendcast. Você está no canal do Empreendcast, o canal que toda semana traz um episódio novo falando sobre empreender. E empreender não é apenas colocar a mão na massa, abrir um negócio, exige planejamento, comunicação e muitas outras coisas. E por falar em comunicação, hoje esse é o assunto do Empreendcast dessa semana. Nós vamos falar da importância da comunicação na hora de empreender. E para isso eu estou aqui com uma convidada para lá de especial. Tudo bem, Anderson? Prazerzaço estar aqui hoje contigo, né? Representando aí também a Nova Era, né? E falando um pouquinho do nosso trabalho e da importância da comunicação, né? Que hoje tudo é comunicação, né, Anderson? Exatamente. Essa é a Fernanda, CEO aqui da Nova Era, onde a gente está gravando esse podcast aqui, o Empreendcast, nos estúdios da Nova Era, produtora, empresa de comunicação, de marketing, de assessoria, de imprensa, e a Fernanda que comanda todo esse negócio que está por trás do podcast, que está por trás do marketing digital, que está por trás das ações de comunicação e marketing de muitas empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da importância dessa comunicação, né, Fernanda? Sim. Mas antes da gente começar a falar da Nova Era, que é a empresa que torna possível aqui o podcast, a empresa a qual você está à frente, a gente vai falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Como a Fernanda se formou? O que formou essa empreendedora, essa empresária, que hoje é uma empresária completa e traz toda essa gama de conhecimento e consegue alavancar tantas empresas assim. Como começou a formação da Fernanda? Vamos lá então, Anderson. Eu tenho quase 39 anos, faço agora em agosto. Sempre morei em Sara, né? Sou da terra, né? E comecei muito cedo a trabalhar. Eu comecei com 14 anos. Meu primeiro trabalho foi na Mar Aberto. Até vou fazer um merchanzinho aqui para Mar Aberto. Foi com o Taíque e com a Andréia, pessoas assim que eu estimo demais. E eles me ensinaram assim a ser o que sou hoje, sabe? Desde o início, assim, para ser um bom profissional. Aquele profissional que organiza, aquele profissional que limpa muitas vezes, né? Não só aquele que é contratado para fazer. Vou só vender, se eu for para limpar, vou só para limpar, né? Então, meu primeiro trabalho foi na Mar Aberto, agradeço muito a eles, né? E depois disso, assim, casei muito nova, casei bem novinha, comecei a namorar muito nova e já quis empreender, assim, me achei pronta para empreender. E o que eu fiz? Eu coloquei uma videolocadora, que na época era a maior aqui da cidade. Fiquei 10 anos com esse segmento, peguei ali quando estava em transição do VHS para o DVD, sabe, que ainda muita gente vinha com aquela sacolinha com 3, 4 VHS que pesava em torno de 15 quilos, né, porque era pesado, né. Então quer dizer que tu já tinha um pouquinho dessa coisa de vídeo, o vídeo sempre, já te perseguia, sempre. Era uma fixação que você tinha ou foi sem querer isso? Então, eu sempre gostei muito, assim, de vídeo. Eu lembro que na minha infância, nós alugávamos VHS, assim, 10, 15 fitas, né, que era fitas, né, que falava. Eu vi a coleção, a primeira coleção que eu vi, Anderson, foi do Mazzaropi. Chega a ser cômico, né? Mas foi. E assim, o pai colocava eu e meus 2 irmãos e a gente ficava vendo ali o Mazzaropi, sabe? E eu sempre curti muito essa coisa de vídeo. Quando surgiu a oportunidade de eu empreender nesse segmento, eu digo, vamos lá. Peguei uma estrutura bem feia, assim, na época, aqui no centro da cidade de Sara, e a gente começou a arrumar tudo. Sabe, pintar, prateleira nova, e pegamos ali convertendo para o DVD. Aí foi difícil essa parte. Conheci uma pessoa, porque eu creio que Deus vai colocando as pessoas no caminho da gente na hora certa, sabe? E conheci um grande amigo, que é o Ricardo da América Vídeo em Criciúma, que foi um parceirão meu na época. Eu não tinha conhecimento do que comprar, de como fazer, mas eu queria, assim, startar como uma empreendedora, assim, de chegar na cidade e dizer assim, pô, eu vim para ser o diferencial. E o Ricardo disse, é isso que tu queres? Eu digo, tem dinheiro para gastar? Eu digo, tem, então vamos lá. Porque tudo tem que ter dinheiro, né, Anderson? Tudo tem que ter dinheiro. Senão tu não consegue. Se quiser chegar chegando, tem que Tem que ser dessa forma. E começamos a arrumar a estrutura, deixei tudo engavetado que eu tinha de VHS e comecei a converter tudo para DVD. DVD, que na época eu lembro, assim, de um filme que eu comprei, que custou R$170, Senhor e Senhora Smith.
Ah, lembro, claro. Foi um dos DVDs mais caros que eu comprei na época, eu lembro disso. E eu lembro que o Ricardo entrou firme comigo e eu trouxe pra Içara uma inovação, assim, que foi o V-Trailer. Tu viu o trailer do filme antes de locar. Pra tu ver, sou antiga, né? E daí o pessoal começou, nossa, que diferente e tal e tal. A minha locadora, assim, explodiu, sabe? Foi a melhor da cidade. Eu tinha fila na frente da minha locadora pra entrar, tá? Mas eu trabalhava de segunda a segunda, direto, das 9 da manhã às 10 da noite. E ali foi a minha escola. De que forma? Eu comecei a entender que para te empreender e tu ser um empreendedor de sucesso, tu tem que ter comunicação. Qual comunicação? O cliente, ele quer ter comunicação contigo. Ele quer saber quem tu é, o que tu faz, sabe? Ele quer que tu receba ele no teu estabelecimento. E assim eu comecei, sabe? Principalmente em lugares menores, né, Fernanda? Sim, Porque sim. Içara, aqui a nossa cidade aqui, ela é um pouco mais, as pessoas são mais próximas, né? Abre um negócio, todo mundo quer saber de quem é aquele negócio. As pessoas que vêm de fora têm um pouco mais de Sim. dificuldade de se estabelecerem aqui, né? Sim. E o cliente, ele quer tanto, pegando o teu gancho assim, Anderson, ele quer essa proximidade e ele quer vir no teu negócio e ele quer, de repente, tomar um café contigo. Ele quer, às vezes, trocar uma ideia, até de um assunto particular, pessoal. Ele quer, muitas vezes, até um ombro para chorar, sabe? E eu comecei a perceber essa deficiência no mercado. Então, o que eu comecei a fazer assim? Eu estendi o meu horário, eu comecei a abrir daí uma época, eu abri até domingo. Eu trabalhava direto, sabe? Ah, era só você, então, Eu no comecei domingo? eu sozinha. Porque nem supermercado não abria quando eu cheguei aqui. Não, não. Ih! Começou eu sozinha, depois eu vi que tava bem puxado, assim, das 9 às 10 direto, sem fechar ao meio-dia. Quem deu esse start em Sara de não fechar o comércio ao meio-dia foi eu. Minha locadora estava aberta sempre, sempre. E daí eu contratei uma menina, sentia necessidade, contratei uma outra, sentia necessidade, contratei uma outra, mas eu estava sempre ali. Eu abria, eu ficava um bom período do dia com elas, à noite eu vinha de novo, eu fechava, às vezes saía para fazer uma volta, mas eu estava sempre com o meu cliente. Tinha clientes que eram específicos comigo, vinha para alocar comigo, sabe? Então a comunicação, ela é a alma de tudo. A alma de tudo, porque tu consegue fazer com que o teu negócio dê o start, né? E tu começa também a ter um relacionamento com as pessoas, né? Que hoje eu tenho um relacionamento com as pessoas que eu tive a locadora há quantos anos atrás, sabe? Que hoje eu ainda tenho relação com essas pessoas. Até porque a falta da comunicação, ela traz muita indiferença, né? E o cliente, quando ele se sente, quando ele sente que você é indiferente, ou a empresa, né, é indiferente com ele passa a não ter mais conexão com essa empresa, né? E a conexão, ela acontece quando tem esse cuidado, né? E a pior coisa que tem é a indiferença, né? Você ir no estabelecimento e você sentir que ninguém está preocupado, não estão nem aí para você. Outro dia a gente chegou até num patrocinador nosso aqui, que é o tio João, e eles colocaram a gente numa mesa e a Márcia não gostou muito daquela mesa, só que ela não falou nada. Só que de longe, o Cláudio, que é o proprietário, ele viu e ele veio correndo e falou assim, tu não gostou dessa mesa, né? Eu vou arrumar uma melhor para vocês. E a gente não falou nada, a gente não precisou falar. Então, sabe, é uma atenção que a pessoa tem, e ele está lá quase 40 anos fazendo isso, né? Então experiência não falta, e isso a gente percebe que é com todos, essa preocupação, isso já é cultura, entendeu? Não é só ele, a equipe dele também é assim, ele passa isso para a equipe. E o que eu queria saber de ti é isso aí, aproveitando aquilo que tu falou, foi contratando, e na hora de gerar essa cultura na tua equipe, foi fácil? Como é que foi essa experiência para ti? Então, Anderson, a questão do cliente, quando ele chega no estabelecimento, até tem um caso bem legal, assim, pegando a questão do teu patrocinador ali pra gente comentar. Alguns clientes sempre vinham e diziam assim, Fernanda, escolhe aí 10 DVDs para eu levar. E eu comecei a colocar a funcionária também para ela entrar também nessa pegada, né? De atender, ver qual é, o que o cliente gosta e tal. E o que acontece? Tu tem que ter o feeling de perceber quando o cliente, ele tá... Tô gostando. Não, pode colocar. Mas ele não tá confortável, né? Então tu tem que ter esse feeling pra tu perceber, né? Isso acontecia muitas vezes na locadora, né? Porque às vezes a minha funcionária tava ali escolhendo os DVDs e eu via assim que ele tava concordando, mas não era muito de coração, assim, né? Então eu corria lá e disse, não, vem cá, vou te ajudar e tal. Ele acabava levando mais 5, mais 6, né? Então tem que ter essa conexão,
sabe? E daí tu conhecer o teu cliente, saber a necessidade dele e tu só passar o olho nele e tu dizer assim, nossa, tem algo de errado com o meu cliente. Ele não gostou de um ato que eu fiz ou que o funcionário fez. A gente tem que ter essa percepção, porque senão tu não vai muito longe. Sabe? Muito mais de você saber ouvir e entender também, né? A comunicação. Eu sempre falo na barbearia que o momento mais importante do corte é o projeto do corte. É quando tá rolando aquela conversa entre barbeiro e cliente, ali é o momento mais importante. Porque se errar ali, erra todo o resto. Então o mais importante é entender o que o teu cliente quer. Porque se você entender errado, você vai cortar errado. Então às vezes, eu digo assim que mais de 90% dos erros que acontecem dentro de uma barbearia, principalmente a nossa, né, que os profissionais são qualificados, não é porque o profissional não sabe executar, é porque ele não entendeu o que o cliente queria. Falta de comunicação. E eu penso que a falta de comunicação ela é um problema em vários empreendimentos. Às vezes eu chego na padaria, vou tomar um café com um barbeiro para conversar e eu falo que eu quero um café preto, sem açúcar e sem leite. Daqui a pouco o café vem com leite. Ou com açúcar. Faltou o quê? Faltou... E comunicação não é só falar, é ouvir. Principalmente ouvir, né? Então acho que esse ponto aí, que é muito difícil muitas vezes das pessoas, elas não conseguem ouvir o suficiente e se interessar por aquilo que a pessoa está falando. É o automático, porque o automático. Eu posso estar aqui, posso estar aqui te ouvindo, entendeu? E já estou pensando no que eu vou fazer. No caso do barbeiro, né? Já começa a preparar a máquina, já vai pegando a gola, a capa, e aí, sabe, o cara falou e ele não se importou com a dor do cliente. Então, sempre a dor do cliente tem que ser importante pra gente, né? Sim, sim. Eu sempre digo assim, Anderson, em toda a minha trajetória, eu venho desde os meus 14 anos trabalhando, sabe? Muito dessa questão do coração estar ali. Hoje nós estamos numa geração aí, 2022, né, que é o automático. Né? Eu estou aqui para atender numa lanchonete, eu sirvo o café tudo no automático, né? Então aquela coisa de tu processar, olhar o cliente no olho, entender o que ele quer, não, ele quer isso, mas de repente eu não tenho para oferecer naquele momento, mas eu vou disponibilizar uma outra situação para ele. Hoje, a visão que a Fernanda tem, eu digo para ti que as pessoas hoje, pegando o nosso comércio aqui em geral, em Sara, né? Aqueles vendedores antigos que tinham nas lojas e tal, que vinham, te cumprimentavam, apertavam a tua mão, te abraçavam. Não, vem cá, senta aqui, chegou a novidade e tal. É difícil. É difícil. Por quê? Porque o coração não está ali. Então, como que tu vai desenhar todo um projeto aí pegando o teu gancho, se de fato tu não quer aquilo ali, né? Que hoje é a maioria. Hoje é a maioria, né? Por isso que eu digo sempre assim, hoje eu falo muito isso dentro da nova era, sabe? De o teu coração tem que estar naquele local que tu queres ali, pra tu conseguir ter uma entrega. Porque se tu não consegue ter entrega. Tu não consegue. Trazendo a tua questão da barbearia da Carvoeira, quando o cliente ele senta na tua cadeira, né? Eu pelo menos entendo, é um segmento que eu desconheço, né? Mas assim, quando ele senta na tua cadeira, tu tem que entender o que de fato ele quer, né? Então começa a se desenhar já um projeto ali, né? Sim. Todo um projeto, né? Quando tu vai pegar a máquina, tu vai pegar a tesoura, tu já tá executando. Então tu já tem que ter... Eu entendi todo o projeto. Porque senão tu não pode nem pegar a tesoura. Tem um amigo meu lá em Floripa, o Caio, e ele num workshop que eu fui, que ele estava ministrando, aí ele falou que tinha um cliente que ele chegou na recepção e o cliente já estava com uma revista na mão. Ele levou para a cadeira, o cliente pegou a revista e ficou com a revista e nem aí para ele. E aí ele falou, como é que eu vou fazer, né, para conseguir criar conexão e entender o que ele precisa? Ele se plantou no balcão, cruzou os braços... Esperou. E ficou olhando para o cliente. Daqui a pouco, inevitavelmente, o cliente teve que olhar para ele. Né? Sim, né? Daí o cliente olhou para ele, daí, amigo, como é que vamos fazer o cabelo? Sabe? Pois é. E aí começaram a conversar, ele conseguiu, sabe, chamar a atenção do cliente e tirar ele de dentro da revista, porque tem pessoas, às vezes, que é difícil, né, você quebrar esse gelo para criar essa conexão. Com certeza, na tua trajetória, em todas as funções que você ainda vai falar, né, que você exerceu, deve ter encontrado muito disso. Muito. Vai explicar para as pessoas que estão nos vendo aí
Como é que foi para ti quebrar esse gelo? Então, eu penso que cada um ele nasce com uma personalidade, né, Anderson? A personalidade ela é individual de cada um, né? E eu sempre, a minha trajetória inteira até aqui, né? Porque acredito que tenha muita história para escrever ainda, né? Eu olho muito a pessoa de fora para dentro. Não sei se tu consegue me compreender. Né? Então isso me acompanha desde o início, sabe? Depois que eu tive a locadora, vendi a locadora, foi um negócio que durou 10 anos, que eu considero que foi um negócio de sucesso, né? Eu consegui construir um patrimônio que eu tenho hoje, que começou lá atrás e a locadora me ajudou muito, né? Mas foi o momento de eu me desvincular dela e eu fui aí para novos horizontes, né? E fui convidada a trabalhar em uma loja, uma rede grande, que na época era a Berlanda, que veio para a cidade. Então, assim, comecei como gestora de crediário na época e em praticamente 2 meses e meio eu assumi a gestão de loja. E eu peguei todas as lojas que eu assumi, eram lojas que estavam, assim, decretada a falência, para te entender. Fernanda, tu vai lá, o meu supervisor, ele chegava para mim e dizia, tu vai lá, tu tem 60 dias, se tu não converter, nós vamos fechar. E tu pensa no trabalho, porque tu constrói, tu pega algo que já tentaram fazer acontecer e não aconteceu. Então, tu diz assim, o que eu vou fazer? Daí vem o planejamento, né? Mas essa tua facilidade de... Porque ali eles identificaram em você esse potencial para ressuscitar o defunto. Sim, ou seja, sim. Né? Pô, uma loja que está parada, vamos lá, dar corda nos bonecos. Sim. Para quem é mais antigo, lembra dos bonequinhos, a corda, né? Que eles iam andando, a gente dava corda, eles iam andando. Sim, peguei essa época. E às vezes acaba a corda do boneco, né? Uhum. Então, alguém tem que ir lá e dar a corda no boneco, alguém tem que ir lá e startar. É por isso que tem gerente comercial, é por isso que sempre tem uma liderança na área comercial. Eles identificaram em você esse potencial. Sim. Ou seja, isso, quem conversa um pouco contigo, na minha primeira conversa contigo, eu já identifiquei esse potencial. E esse potencial, ele é algo nato? Nasceu contigo? Nasce com as pessoas? Ou você desenvolveu ele? Na minha concepção, eu acho que nasce com a pessoa. Nasce com a pessoa. Nasce com a pessoa. Mas precisa ser desenvolvido, mesmo assim. Precisa. Porque tu tens inúmeras, eu penso que assim, tu tens inúmeras qualidades e também tens os teus defeitos, né? Então tu tem que enaltecer as tuas qualidades. E a minha qualidade, uma das minhas qualidades é a comunicação. Eu sou muito objetiva nas coisas que eu tenho para falar. Eu sou muito objetiva nas coisas que eu quero alcançar também, nos meus objetivos pessoais e profissionais. Então eu olho muito reto, sabe? Porque os ventos, eles vêm, né? O vento, ele vem, né? Só que o vento, às vezes, ele vem para pôr no lugar, não para tirar, né? Então, assim, como que eles me enxergaram para te entender dentro dessa rede, que hoje é uma rede que está no estado todo e fora do estado já, né? Eu sempre trabalhei com análise de crédito. Então, a análise de crédito, tu tem que ter um cuidado muito grande. Porque como que tu vai chegar para uma pessoa e tu vai dizer assim, não consigo liberar o teu crédito porque tu tem registro no SPC? Tu não pode. Então, o meu gerente, ele começou a ver em mim que mesmo eu não concedendo a venda para aquele cliente naquela situação, o cliente saía e eu muitas vezes abraçava e ele levava até a porta da loja. Mesmo eu ele não efetivou a venda comigo ali. Tu conseguiu entender? Ou seja, ele percebeu em você uma sensibilidade muito maior do que em outras pessoas. Sim. Porque isso aí é sensibilidade. É sensibilidade. Porque, poxa, o cliente já está humilhado por dentro, né? Sim. Pô, ele vai se sentir humilhado. Poxa, eu quero comprar alguma coisa e não consigo e tal. Sim. E aí você, nesse momento, eu acolhia. Minimiza essa situação ao invés de amplificar. Porque se você... falar, infelizmente não dá e tal, tchau, próximo, automaticamente você vai amplificar mais ainda a dor que ele está sentindo. Sim, e aí você minimizava essa dor. Isso. Então, assim, eu lembro de um episódio que a gente teve na filial aqui de Sara, porque eu comecei na filial de Sara, né? Na época eu tinha um gerente, o Emerson, e eu lembro de uma venda de R$24 mil. Assim, eu lembro, uma venda bem grande, móveis, mobiliando a casa inteira. E eu lembro que não passou no crediário. E daí tu sabe que o vendedor, ele fica ali, né? Esperando, naquela expectativa, né? E acabou não passando, sabe, a venda. E era um casal. Eu lembro, assim, bem como se fosse hoje, assim. E eu não neguei a venda diretamente, porque ela me contou que tinha perdido a filha, ela me contou toda a história de vida, porque naquele momento ali eles querem criar um vínculo contigo, para ver se algo ultrapassa uma barreira que, de repente, se ela não me contasse, não iria ultrapassar, tá? E ela começou a me contar e tal, e eu já sabia que o crédito não ia ser aprovado.
de cara, assim. Eu, às vezes, só botava o olho. Lá no salão de vendas, eu dizia assim, vai cair pra mim, não vai aprovar. Na hora. E daí eu lembro que ela conversou e tal, foi daqui, foi dali. E em nenhum momento ela ouviu de mim que eu não venderia pra ela. Mas ela saiu da loja, tá? Eu levei até a porta da loja, passei, tomei um cafezinho com ela e eu disse, hoje não deu. Eu disse, mas tu traz mais documentação, de repente tu traz a tua filha e tal, e tal, e tal. E ela me deu um abraço bem apertado, o marido apertou a minha mão e eles foram para casa. 2 meses depois eles voltaram, eu já não estava mais na filial, e eles efetivaram a compra. Por quê? Porque ela viu que não dava, porque quando tu tá com restrição, a maioria das vezes tu sabe. É difícil a pessoa que não sabe. Né? Ela foi atrás das informações e quando ela foi para comprar na loja novamente, hoje eu lembro que na época que eu ainda continuei na rede, fui para outras lojas, porque o cadastro, ele era, tu conseguia ver em todas as filiais. Certo. Uma cliente top, pagava sempre com antecedência a parcela. Conseguiu entender? Então assim, eu não fechei as portas naquele momento. E nesse dia dessa venda, o meu supervisor tava. E ele viu aquele ato que eu tive com aquela cliente e ele me chamou para conversar. E ele perguntou qual era o meu objetivo ali dentro. Ele olhou bem para mim e disse assim, tu queres ficar dentro da rede como gestora de crediário? Eu disse não. Eu quero ter a minha loja para gerenciar. E eu quero essa aqui. Foi bem específica. Bem específica, bem. Aí ele olhou bem para mim e disse assim, tu sabes que tu é novinha e que tu não tens experiência, né? Eu disse, sei, mas eu quero aprender. Ele disse, então eu vou te ensinar. E ali começou a minha trajetória. Sabe? Eu assessorei até onde eu pude o Emerson na época, que era o gerente da filial. Ele estava bem cansado já e tal, mas também nunca escondi dele que o meu objetivo era aquela filial, nunca. E comecei a minha trajetória. A primeira loja que ele me deu foi Orleans. Uma loja quebradaça, assim, que quando eu peguei não vendia 30 mil reais. Eu comecei a arrumar layout de loja, chamei a equipe, reuni a equipe, consegui trazer a equipe comigo. Por quê? Porque eu penso que todo negócio, Anderson, todo negócio, eu era gerente naquele momento ali, mas por trás tem uma equipe. E sem essa equipe, eu não posso ser a gerente. Porque a coisa não vai rodar, a coisa não vai acontecer. E todos têm que olhar para o mesmo horizonte. Então, o que eu fiz? Eu arrumei o layout de loja, trouxe a equipe comigo, passei bastante trabalho, porque a equipe estava já calejada de outros gerentes que tinham passado na filial. E eu saí daquela filial, deixei vendendo 175 mil reais. Para o porte de loja, eu deixei vendendo o dobro. Porque a gente queria, eles fazem um planejamento, né? É uma estratégia financeira, e cada local tem uma probabilidade de vender X, né? Então, o Orleans, na época, seria para vender metade desse valor, né? Então, assim, a gente conseguiu deixar vendendo quase 200 mil reais, né? E depois me colocaram em outra, e eu fui indo, peguei Forquilinha, mesmo sentido. Forquilinha foi, assim, o meu primeiro recorde, assim. Forquilinha eu peguei na época 65 mil, deixei vendendo 275 mil reais. Então, assim, trabalhado, foco, aquele feeling com o cliente, saber a necessidade, apanhei dentro de loja, sabe, cliente insatisfeito, colchão que deu problema, passei muita coisa. Ah, minha história é longa, sabe? Mas nunca corri do problema. Vamos lá e vamos resolver. No mínimo eu vou tentar. Garantia que eu vou conseguir, não posso te garantir, mas eu vou tentar, sabe? E a gente conseguiu, foi. Depois fui para Nova Veneza também, startamos lá. Depois fui para Criciúma e depois cheguei na filial de Sara. Filial de Sara eu peguei na época vendendo 130 mil reais, deixei vendendo mais de $500 mil. Entendeu? Trouxe o carro para dentro de loja, vendia consórcio, que na época o consórcio era algo novo, né? Quantos anos atrás, né? Então foi nessa trajetória, sabe? Depois, assim, o meu trabalho, assim, que me marcou muito também, Anderson, que é uma loja bem conhecida em Sara, foi a Casar, que foi a minha primeira experiência, assim, de pegar uma loja do chão, né? Começamos a montar desde o começo e foi indo, foi. Hoje a loja tá ali, gerenciei 3 anos, né? Tive que abdicar do meu trabalho em virtude da minha filha, do meio, que tem 8 anos, né? Uhum. E a minha vida foi indo assim, sabe? E aí, como é que veio a nova era? Como é que começou isso? Foi logo depois desse período aí, como gestora Demorou um pouquinho, de lojas, ou você teve um período sabático aí? Tive um período ali que... Eu tenho 3 filhos, tenho uma de 20 anos, está na faculdade já é uma mulher formada. Tenho uma de 8 anos que tem síndrome de Down, e essa menina eu adotei com 2 dias, daí foi um período assim bem difícil para mim, de adaptação,
Porque quando tu gesta uma criança é diferente, né? Quando tu ganha pronta, né, tu tem que te adaptar mais rápido com as coisas, né? Então, eu fiquei um período ali curtindo a Vitória e também uma experiência nova para mim, né? Uma criança portadora de deficiência mental não é muito fácil, né? Então, eu tive que me adaptar a um novo mundo, sair do mundo que eu vivia, que era um mundo de ser prático e rápido, e no mundo que, tipo, peraí, não é como tu quer, na hora que tu quer, né? E eu tive que me voltar para isso. E na mesma época eu acabei me divorciando do meu primeiro relacionamento, que durou quase 18 anos, então veio tudo que muito junto, assim, sabe? Eu fiquei aí quase 2 anos divorciada, depois conheci o Fernando. Casou com o Xará? Casei com o Xará, tenho um menino de 4 anos, né? Mas a Nova Era nasceu em virtude da minha filha do meio, da Vitória Helena. Porque eu sempre imaginei assim, eu até me emociono um pouco falando, porque eu sempre pensei comigo assim, como que pode acontecer a inclusão? Porque a inclusão, ela é muito legal de falar, né? Bem top, né? Todo mundo gosta, né? É Todo mundo bonitinho. abraça, né? É bonitinho, né? Mas na prática não é dessa forma. Então, o que eu pensei assim? Eu iniciei uma faculdade de enfermagem, quase me formei, depois tive que abrir mão porque o meu financeiro na época não comportava eu e a filha estudando em colégio particular, e eu disse, não, vai a minha filha primeiro e eu vou ficar em segundo plano. E a vida foi acontecendo. Iniciei uma faculdade de biomedicina, que também é na área de saúde, né? Me identifiquei bastante com o curso, mas daí tive que abdicar também em virtude da Vitória, porque o começo de vida da Vitória foi bem difícil, assim, questão de saúde, sabe? Tu quer um atendimento rápido, imediato, é pago. Não quer dessa forma, né? Então, assim, hoje tá diferente, né? Hoje o SUS tá aí, eu penso que o SUS hoje é referência, né? Mas há 8 anos atrás não era muito dessa forma, né? Não era tanto, as pessoas não batiam tanto nessa questão da inclusão, né? Então nasceu a Nova Era. Qual o intuito? Eu gostaria de falar para o mundo que eu abraço a causa da inclusão, né? Tanto que a gente lança aí na próxima semana, né? Uma campanha bem top aí de inclusão, né? Que a Vitória é a nossa garota propaganda, né? Então, assim, nasceu em virtude disso. Por que uma nova era? Porque tem que ser uma nova era, né? Todo o detalhe da nova era eu escolhi pessoalmente, desde as cores, desde os nomes. Cada cantinho da nova era tem um detalhe aí da Fernanda. Então, nasceu em virtude da minha filha do meio, sabe? Eu queria startar essa questão da inclusão, sabe? De passar, de deixar de canto, que é uma coisa legal, né? Todo mundo acha legal, mas ninguém quer ter um filho portador de deficiência mental, né? E nem motora, né, Anderson? A nossa realidade hoje é essa, né? E daí eu abraço duas causas Tanto é que a gente ouve, né? Ah, vindo com saúde, sem nenhuma deficiência, tá ótimo. Tá ótimo, e se não tá vier? ótimo. E se não vier? Como é que vai ser? Como é que vai ser, né? Então a Vitória, ela vem aí, a Nova Era nasceu para iniciar essa questão de inclusão e adoção. Porque a adoção também é algo que é difícil. Eu levei 3 anos para concluir essa adoção, para te entender, assim. Foram 3 anos de lágrimas, de sorrisos, né? De contrapartida tinha um problema de saúde da Vitória, né? Então, nasceu para que as pessoas entendessem, né, que realmente a inclusão ela tem que acontecer, porque é uma nova era, o mundo vive uma nova era, a pandemia veio nos ensinar que é o quê? É comunicação. Se não há comunicação, não há nada, não é verdade? E como que a gente inclui alguém que tem deficiência mental? Comunicação, né? É comunicação, é tu abraçar a causa, é tu brigar pela causa, é tu fazer com que isso vire, se torne realidade, né? Não somente de boca, né? Então, nasceu a Nova Era através da Vitória Helena, sabe? E é uma empresa que vem crescendo, assim, a Nova Era, ela é novinha, ela tem 1 ano e alguns meses, né? Mas é uma empresa que eu dedico todo o meu coração. Todo o meu coração, todo cliente, eu cuido, zelo e trato como um membro da minha família, sabe? Porque quando tu me procura, tu tem uma necessidade. Tu precisa ter algo, né? E esse algo eu vou buscar junto contigo. É mais um cérebro pensante, né? Por quê? Tu entrega a tua empresa nas minhas mãos. E essa questão da equipe a gente percebe, eu sou cliente há pouco tempo aqui da Nova Era, mas a gente percebe que a equipe está contigo
isso desde o começo aqui eu percebo que a tua equipe aqui também, né? Além de serem Sim, muito sim. qualificados, a gente percebe que se doam mesmo, Sim, realmente, né? sim. E aí, diante disso, né, eu sei que o nosso tema hoje aqui é comunicação. Sim, e a gente já... Mas trazer a equipe para o teu lado Sim, também tem a ver com comunicação. A tem. gente vê nos times de futebol, os melhores técnicos, os que mais têm o time na mão, são os que se comunicam bem com o time. Então, com certeza tem a ver. Mas e essas equipes todas que você chegou, com certeza cheio de problema de equipe. Sim. E aí começa a resolver esses problemas. Começa por onde? Então, quando lá atrás, assim, quando eu assumi essas lojas aí com problema, né, tu lembra que eu comentei contigo que eu comecei sempre pelo layout de loja? Porque enquanto eu estava arrumando o layout de loja, eu estava olhando a equipe e fazendo a leitura corporal de cada um e entendendo cada um. Até eu chegar na equipe, conversar e me apresentar, porque quando chega um gerente novo, um coordenador, um supervisor numa equipe, no primeiro momento ele é rejeitado, né? Ele é rejeitado. Pô, o cara vai vir para mandar na gente aí, né? Não é assim que funciona? Então, tu tem que analisar primeiro para ver o que tu vai fazer. É como um time de futebol. Primeiro tu analisa para depois tu mexer, né? E foi assim que eu fiz. Então, assim, comecei a conversar com um, conversar com o outro, entender a dificuldade, né? O porquê que não deu certo com o gerente anterior, o porquê, o que que aconteceu? Comunicação, né? E a equipe começou a entender que eu estava ali pela mesma causa. Pela mesma causa deles, não era diferente. Eu não estava ali para mandar ou para desmandar ou para querer fazer verão sozinha, mas eu queria fazer verão sim com todo mundo, né? Então, isso eu trago também aqui para a Nova Era. Né? Por quê? Porque hoje eu digo para ti que a equipe que eu tenho hoje aqui é uma família. É uma família. Às vezes a gente já tá ali dando uma briguinha, brigamos tudo, daqui a pouco já estamos todos se entendendo de novo. Por quê? Porque existe pensamentos diferentes, né? Eu penso de uma forma, né? De repente o meu funcionário pensa de outra forma, o outro pensa de outra forma, mas a equipe tá comigo. Se tu, assim, eventos que a gente faz de clientes, assim, Anderson, que a gente grava, né, gravamos aí com o governador do estado de Santa Catarina, a gente não precisa falar. Às vezes eu tô num canto, o meu cara da produtora tá lá no outro canto, o outro... É uma olhada, todo mundo entende o que o outro tá falando. Por quê? Sintonia de equipe. Todo mundo olha pro mesmo horizonte, né? Porque senão não flui, a coisa não acontece. Então é feedback todo dia, é acertar os ponteiros todo dia. Se de repente a gente vê que um tá desgarrado, vamos lá, vamos trazer ele junto com a gente. Por quê? Porque a vida, tu tá em constante aprendizado, né? Todo dia tu tá aprendendo. Tu não sabe tudo, né, Anderson? Com certeza. E aí, falando de novo da nova era, a gente percebe que a gente acabou de falar aí sobre a questão da comunicação ser da natureza, né? Ser algo nato ou ser aprendido, né? Então, na tua opinião, é uma natureza tua. Mas tem muitos empreendedores aí nos assistindo que não têm essa facilidade de comunicação. E é aí que entra o teu papel. Para quem não tem essa facilidade, procura a Nova Era, procura a Fernanda, procura uma empresa especializada. Essa é a ideia da Nova Era, suprir essa deficiência nas empresas? A primeira pergunta que eu faço para o meu cliente, né, quando ele senta junto comigo para ter um feedback e eu entender o que é a empresa dele, o que ele quer. É se ele sabe de fato aonde ele está e aonde ele quer chegar. Porque essa é o principal. Porque tu sabe onde tu tá, né, Anderson? Só que tu tem que saber aonde tu queres chegar, né? Sabe? Então, assim, hoje eu tenho clientes que têm dificuldade com comunicação. E é onde a Nova Era entra. Que daí a gente faz a questão de assessoria de imprensa, a gente faz todo o lobby e o network pro meu cliente, sabe? Mas, um detalhe importante, mesmo o meu cliente que não tem comunicação, eu também quero que ele desperte isso. Eu acredito que nasce com a pessoa. Eu acredito muito nisso, sabe? Mas eu também acredito que se houver um esforço e um querer, também pode acontecer. Tu entende? A pessoa pode se aprimorar pelo menos para poder, dentro do negócio dela, que é a expertise dela, ela conseguir resultados melhores, né? Exatamente. Então, muitas vezes você está empreendendo aí, tem essa dificuldade, vai buscar uma orientação, vai buscar alguém que te dê o norte, que te mostre o caminho, né?
Porque Exatamente. muitas vezes você talvez não vai ser o piloto, mas você pode ficar do lado com o mapa na mão, olhando o GPS, você pode participar da jornada, né? Você talvez não vai estar à frente, mas vai participar da jornada, porque afinal de contas, né, a empresa é tua. Sim. E hoje a gente vê assim que é muito mais fácil, né, você ter acesso a esse tipo de serviço. Alguns anos atrás era difícil, Nossa! né? Não tinham muitas Nova Era há alguns anos atrás. Quando a gente começou há 5 anos atrás, não tinha, era algo muito escasso, né? Sim, sim. Para mim sempre foi uma dificuldade muito grande, né? Inclusive busquei um sócio que era da área justamente por isso. Uhum. E hoje a gente vê que isso é muito mais acessível. Sim, sim. Você conseguir alguém nessa área. E aí a gente vê que você trabalha muito com o coração. Sim. Né? A pessoa chega, você coloca o coração no negócio. Você olha para os teus clientes, olha para o negócio deles como se fosse teu. Então, voltando um pouquinho à tua fala ali, Anderson, da questão do piloto, do GPS, ali, vou pegar o teu gancho. O que acontece assim? Quando o cliente ele chega para mim com as necessidades dele, eu não quero ser o piloto, para te entender. No primeiro momento, sim, porque a nave tem que seguir, certo? Só porque eu quero trazer o meu cliente para ele assumir o comando da nave. Ele é o rosto da empresa dele. Eu penso dessa forma, né? Então, como que o meu trabalho funciona? Sim, a tua empresa é a minha empresa, porque o teu sucesso é o meu sucesso. Sabe, quando o meu cliente ele senta na minha cadeira, depois de um tempo de trabalho, junto comigo, ele diz assim, Fernanda, startasse a minha venda aí em 39%. Putz, champanhe na hora, né? Tu entende o que eu quero te dizer? Porque isso para mim é gratificante. Sabe? Isso para mim é gratificante. Porque eu me preocupo contigo. Eu quero que tu tenha o resultado. Eu não quero que tu faça um investimento na Nova Era por fazer ou eu receber o teu dinheiro por receber. Eu preciso gerar retorno para ti. Tu entende? Porque o que acontece? Tu tendo retorno, tu tem sucesso, certo? Tu tendo sucesso, tu vai startar para mim também automaticamente. Porque as pessoas vão ver o teu sucesso. Tu entende o que eu quero te dizer? Por isso que eu acho que a questão do coração é a chave do negócio. Sabe? Porque eu sei que eu preciso fazer acontecer. Porque quem teve o primeiro contato com o cliente foi eu. Eu sei as tuas dificuldades, os teus medos, os teus anseios. Não é verdade? É verdade. A gente falou alguns dias atrás aqui no podcast com a Paula Duarte, ela falava sobre a questão da inteligência emocional e tal. E eu sempre ouvi uma estatística de que 90% das vendas acontecem por motivações emocionais. Sim. As pessoas compram pela emoção. Sim. Dificilmente compram pela razão. Principalmente pelo gatilho de escassez. E aí eu vejo o seguinte, Fernanda, na questão do teu trabalho, você não vende nada diretamente, você não vende um produto, nada, é um serviço, né, que você vende e tal, mas você não emociona as pessoas porque você quer emocionar. Para que a outra pessoa se emocione, tem que haver um pouco de emoção em você também. Você também tem que ser apaixonada por aquilo, você também tem que vibrar por aquilo. Sim. Então, sim. Levando para o meu universo, né? Eu sou um barbeiro. Se eu não gostar de ver um cabelo bem cortado, se eu não gostar de ver o resultado do meu trabalho e ver o meu cliente feliz com aquilo, se aquilo não me emociona, dificilmente eu vou conseguir emocionar o meu cliente. Então, a comunicação, baseado nisso tudo, a comunicação, ela é emoção? Existe comunicação sem emoção? Não existe. Não existe? Não existe, no meu ponto de vista. Eu sempre digo isso pro meu gestor da produtora, quando ele faz um vídeo, né, e ele vem me mostrar, quando ele liga a TV para eu ver o vídeo, vamos dar um exemplo aí da questão de produtora, assim, sabe? Que é uma parte que eu gosto muito, assim. Eu tenho que me arrepiar toda. Emoção. Eu tenho que dizer assim, putz, o vídeo ficou top. Porque se não me emociona, não vai emocionar o meu cliente. Isso eu sempre falo isso para eles. Tu entendeu? Então tem que ter a emoção sim junto, sabe? Por isso aquele feedback com o cliente direto sou eu que tenho. Por quê? Porque eu tenho que entender, eu tenho que ele me passe assim, ó, se ele tá triste com o negócio dele, eu tenho que dizer para ele, vamos lá, a coisa vai, eu tenho que comprar
a ideia dele e já lançar estratégias para que a coisa aconteça e que aquele sentimento de tristeza vá embora, né? E que venham as alegrias, né? Então, esse é o trabalho. Então, tem que ter emoção. Eu acho que tudo que a gente faz, Anderson, na vida tem que ter emoção. Porque se não tiver... É aquilo que eu já falei várias vezes ainda no programa que a gente tinha antes de ter o podcast, que eu converso com um gestor aí da nossa cidade, bem conhecido até, mas ele nunca dá entrevista. E ele falou algo assim para mim que foi bem marcante. Porque realmente ele é uma pessoa de muito sucesso. E ele falou assim, nunca se coloca o dinheiro na frente. Então, quando você faz por necessidade, não vai dar certo. E eu sempre falo isso para as pessoas que me procuravam para fazer curso de barbeiro. Se tu tá vindo para essa profissão porque tu ouviu falar que barbeiro ganha bem, dá dinheiro. Cara, nem continua, tu não vai aguentar. Agora, se tu gosta, realmente se apaixonou pela profissão, como eu me apaixonei, porque eu era representante comercial, o barbeiro ele é um vendedor também, né? Então eu sou vendedor também, mas eu me apaixonei por esse universo. Então foi algo assim que para mim foi muito forte, foi latente, né? Quem conversa com a minha esposa sabe que foi algo assim muito louco, eu não falava de outra coisa. Era só barbearia, cabelo, e olha esse cabelo, e olha esse vídeo que eu vi. Nossa, e era de manhã, à tarde, à noite. Então, e hoje ainda é assim, né? Claro que hoje eu divido a questão do corte de cabelo com a gestão de barbearia, que é algo que também eu tenho me apaixonado, mas sempre com aquele olhar, né? Com aquela questão da emoção, da vibração, né? A gente tem que vibrar por aquilo. Então não adianta de nada você querer empreender para ser visto como um empresário bem-sucedido, para ser visto como alguém de sucesso, se você realmente não é apaixonado por aquilo que você está fazendo. Exatamente. E eu vejo que na tua profissão, hoje, né, sendo CEO de uma empresa que envolve tantos serviços, né, tantos universos diferentes, tantas empresas, tantos segmentos diferentes, é algo que eu queria te perguntar baseado nisso. Quando tem algum cliente que não faz o teu coração pulsar, como é que tu age diante disso? Porque a gente muitas vezes percebe profissionais que não fazem questão de pegar um determinado trabalho. Então... Como é que como é que administra isso? Poxa, eu não tô com vontade de fazer isso aqui, esse trabalho não... Muito massa, assim, essa tua fala, assim, desse empreendedor aqui de Sara, assim, porque já aconteceu muito isso comigo aqui na Nova Era, muito. Sabe, de marcar com a secretária reunião, vir aqui, a gente tomar um café junto, ele me desenhar toda a empresa dele e o meu coração não querer encarar, tá? Saiu, a gente é amigos, dei dicas e tal, mas eu não abracei a causa. Por que eu digo pra ti que eu não abracei a causa? Porque o meu coração, de fato, eu não viso a questão financeira em primeiro lugar. Sabe? Porque se eu colocar o financeiro primeiro, eu sei que eu não vou gerar resultado. Eu tenho que, de fato, acreditar no teu projeto, Anderson. Aí eu vou levar um pouquinho para a Carvoeira, tá? A primeira vez que eu estive dentro da Carvoeira, eu percebi cada detalhe. E posso estar elencando para ti aqui. Desde a dobradura da toalha, desde todo o layout, desde como os barbeiros se comportam, né? Então, assim, cada detalhe eu observei naquele dia que eu estive lá. Levei meu filho para cortar o cabelo de 4 anos. Então, assim, quando veio o projeto, que tu me trouxe o teu projeto, eu vou te confessar uma coisa aqui em primeira mão. Em primeira mão, eu vou te confessar aqui. Ao vivo agora? Ao vivo, agora, vamos lá. Eu sentada, olhando eles cortarem o cabelo do Arthur, eu pensei comigo assim, eu ainda vou ser a gestora dessa conta. Que eu digo a questão do teu marketing, sabe? Porque assim, eu vi cada detalhe, que eu posso ficar aqui mais 2 horas te falando, sabe? Quando tu trouxe esse projeto pra mim e tu disse, Fernanda, quero fazer a parceria contigo, eu já acreditava no teu projeto. Tu consegue entender? E quando nós marcamos a reunião, eu acho que você nem sabia ainda, né? Que se tratava da barbearia, né? Não, eu não sabia no primeiro momento. E daí a gente começou a conversar e eu digo, E foi uma coisa muito louca, assim, né? Porque eu cheguei aqui na reunião e o Fernando, teu esposo, estava lá na barbearia. Na mesma hora, sim, né? Sim. Então foi uma coisa muito louca, assim, que aconteceu, né? Aquelas coisas que não tem muita explicação, mas era para ser assim.
E realmente eu senti isso também. Porque assim, quando você vai contratar um serviço, é assim, né? Se a outra pessoa não vibrou e não se apaixonou pelo negócio, também não vai rolar. Nem vai. Eu sempre digo isso, nem vai. Voltando à questão da carvoeira, só para terminar, então assim, ó, eu vi cada detalhe, sabe? E eu sei que assim, o sucesso ele é certo, sabe? Ele é certo. Então a Nova Era veio junto com o Anderson e com a Márcia para somar, sabe? Para fazer algo que já tá legal ficar muito melhor. Fazer as pessoas conhecerem, né? Exatamente. Porque eu já ouvi isso de alguém, não basta você ter um negócio bom, um produto bom, um serviço bom, as pessoas precisam saber que você tem. Tudo isso. As pessoas precisam saber que essa empresa existe. Tudo isso. E assim, Içara não é tão grande assim, e eu volta e meia, depois de 5 anos, ainda me deparo com pessoas que não conhecem a Barbearia Carvoeira. Sim. E eu fico assustado, né? Poxa, a gente investe tanto em marketing, né? Foi investido tanto ao longo desses 5 anos, mas é isso aí, né? Sempre vai ter alguém que ainda não ouviu Anderson, falar. E a gente vai fazer o trabalho de comunicá-los, né, exatamente. Fernanda? Estamos aqui, a Carvoeira existe, o atendimento é top, né, Anderson? Assim, o espaço é muito legal, o atendimento é legal. Então, eu digo para ti que é referência a nível de estado, né? Eu vou te dizer que a gente conhece aí outras do mesmo segmento, mas eu digo para ti que hoje tu é referência, sabe? O trabalho tem que sair perfeito, né? Não é o mais ou menos, né? Não. É o perfeito. É cada detalhe. Né? Será que a barba combina? Será que o cabelo combina com a pessoa? Então tu tem que chegar, é o projeto, né? É o que a gente conversou ali no início, né? É tu entender o que o cliente quer. Mas nem sempre o que o cliente quer é o certo, né? Nem sempre. Nem sempre. Então tu tem que também ter esse discernimento e esse feeling para pegar, né? Então é assim que a coisa segue. Com certeza. Nessa questão ainda falando da comunicação, do marketing e tal, que é a tua área, né? Tem pessoas agora nos assistindo e que querem empreender, estão empreendendo, têm uma empresa, querem aprender mais sobre talvez o gerenciamento, a gestão da sua profissão. O que você diria para alguém que está com essa dificuldade? Eu não consigo me comunicar com os meus clientes, eu tenho essa deficiência, sou um ótimo profissional, sou uma ótima manicure, sou um ótimo barbeiro, sou um ótimo advogado, mas eu tenho essa dificuldade. Procura uma pessoa para orientar. Começa por onde esse trabalho? Porque tem que ser feito. Hoje em dia não tem mais como, né? Uma empresa ou um empreendedor individual trabalhar sem esse tipo de comunicação. O que você fala para essas pessoas? Eu penso, Anderson, que o ponto de partida para ser um empreendedor, no meu ponto de vista, né? Tu tem que escolher algo que de fato tu ame fazer. Porque não adianta tu escolher algo porque dá dinheiro, né? Tu tem que escolher algo que tu goste de fazer e que tu consigas fazer, que tu não dependa de um terceiro, né? No primeiro momento tu tem que entender e saber fazer. Mas eu ainda não sei o que eu quero. De fato, tu tens que procurar alguém que te ajude a chegar a essa conclusão, né? Como devo fazer, para que segmento que eu devo seguir. A pessoa, para ela empreender, ela tem que saber o que ela quer, sabe? Aí a forma como ela vai executar, eu acho que ela pode estar procurando um profissional. Mas primeiro ela tem que entender o que ela quer. Eu não quero mais ser empregado, não quero mais trabalhar como CLT ou como contrato, eu quero sair no mundo aí empreendendo. O que tu queres fazer? Eu te pergunto, tu gosta de ser barbeiro? Tu ama aquilo que tu faz? Sim, né, Anderson? É o que tu gosta de fazer, né? Mas tu tá numa nova etapa da tua vida agora que é a questão de do empreendedorismo, né? Então, assim, a pessoa tem que entender. E depois disso, ela tem que ir procurar um profissional, sim, para ajudar, sabe? Desde tu montar uma identidade visual, de saber quais são as cores que é legal para te colocar na tua empresa, o que tu queres vender através da tua imagem, porque tu tá sempre vendendo algo ou alguém. Isso independente do tamanho. Independente do tamanho. Porque tem muitas pessoas que já estão empreendendo, né? Sim, nós temos muitos clientes, parceiros e tal, pequenos, médios, grandes negócios, e eu vejo que é uma dificuldade da grande maioria. Muitas vezes a gente percebe alguns perfis, né? Eu falo porque até o meu, né? Sempre foi meio bagunçado e tal, o Instagram bagunçado, a gente não sabe fazer. Eu conversando com alguns amigos até publicitários, um deles, o Mano Dal Ponte, que é um baita do publicitário, né? Diga-se de passagem. E ele olhou meu Instagram e falou assim, cara, que bagunça é essa aqui, cara? Isso aqui não pode estar aqui, e não é isso que precisa. E ele, como é meu amigo,
e tem essa liberdade para falar, ele brigou comigo mesmo. Ele falou, cara, desse jeito não dá, porque não sei o quê. E aí eu fui embora, sabe, de orelhinha baixa. Pensando assim, que ele tinha falado. E daí, tá muito chateado? Eu falei, não, cara, tô feliz, né? Sim. Porque se tu é meu amigo, tu vai me falar o que tá errado. Eu não quero que me bata nas costas e falar, tá tudo certo. Flores, só flores, não, né, Anderson? Eu quero que diga o que está errado. E às vezes as pessoas têm dificuldade em ouvir críticas. As pessoas querem ouvir que o negócio delas é uma maravilha. Elas não querem ouvir críticas. O teu papel é muitas vezes esse. É muito difícil, Fernanda, você dar choque de realidade em alguém, acabar com algumas ilusões? Então, eu não tenho esse problema, Anderson, de dar aquele choque de realidade. Eu não tenho. Mas eu sempre pergunto, assim, no contexto de uma conversa, né? Tu queres ouvir a verdade? A pessoa nunca vai dizer que não, né? Ela quer ouvir a verdade, né? E daí eu falo. Já sentou pessoas comigo eu quero entrar somente na mídia indoor, né, que são as TVs que a gente tem aí pelo estado todo de Santa Catarina, né, mas eu não quero agência, não quero produtora, ou enfim e tal. Não, tu não estás pronto, tu não tem algo para pôr dentro de uma mídia indoor. Tá, mas como? Não, tu não tem. Tu queres colocar para ter resultado, não é verdade? Eu não posso simplesmente fazer um contrato contigo e não te gerar resultado. Então, tu não estás pronto para entrar dentro de uma mídia indoor. Tu entendes? Então, o choque de realidade faz parte da minha vida. E por mais que doa, eu vou falar. Tu entende? Por quê? Mas ele tem que ouvir isso de alguém. E ele tem que ouvir muitas vezes de mim. Ou clientes aí que já são nossos há muito tempo, né? Que às vezes eu tenho que lá dar uma puxadinha de orelha, vem pra cá, vamos lá, não é assim, tá calma. Tu entende? Por quê? Porque as pessoas, elas entendem que podem fazer tudo e de qualquer jeito. Não é dessa forma. Tudo tem um pós. Eu sempre digo que tem assim, ó, tem o antes, o durante e o depois, né? Eu sempre digo isso. Então, tu sempre tem que pensar que vai dar tudo certo, mas pode não dar. Tu entende? Então, quando tu lança para o cliente, tu apresenta todo um planejamento estratégico para ele, uma parte sou eu que faço, mas outra parte é o meu cliente que faz. Tu entende? Então, nós dois temos que caminhar juntos. Eu não posso para a direita e ele para a esquerda. Tu entende? Então é sempre ali juntinho. Mas esse choque de realidade aí faz parte da minha vida. E às vezes meus funcionários, eles olham assim pra mim, mas eu falo. Mas vale uma verdade doída. Até porque se a pessoa continuar errando, é o teu resultado, Ruim do teu trabalho que tá em jogo, né, Fernanda? Pra mim. E a gente pensa assim, Anderson, em cada detalhe. Cada detalhe. A gente vai produzir um vídeo, a gente pensa em todos os detalhes, assim, ó, tudo. A gente pede pro cliente fazer a unha, passar base, a gente faz todo esse merchan, sabe? Porque são detalhes. Até porque a comunicação, ela tem a ver com isso, né? Muitas vezes a pessoa não está acostumada com aquilo. Verdade. O negócio dela é lá cortar cabelo, fazer a execução do serviço em si, mas muitas vezes a comunicação, ela faz parte. Eu falo para os barbeiros lá sempre, na questão do alinhamento, da roupa e tal, né? A roupa sempre limpinha, passadinha, o padrão do uniforme, isso faz diferença, entendeu? Nossa. A questão visual faz diferença. Sim, e é difícil para colocar na cabeça das pessoas. Sim. A importância dessa questão, né? E aí a gente vê, assim, aqueles que começam a te ouvir, começam a se cuidar mais, começa a ver o resultado na cadeira, né? Falando em resultado, o resultado desse programa aqui, desse nosso bate-papo aqui no Empreendicast, não poderia ser melhor, né, Fernanda? Sim. E eu queria primeiro te agradecer aí por dispor do teu tempo, que a gente sabe que é escasso, né? E para estar aqui no Empreendicast, falando um pouquinho da tua história, falando sobre a importância da comunicação na hora de empreender, e eu queria que você desse as tuas considerações finais, aí falasse um pouquinho do trabalho que vocês desempenham aí, para que quem nos assiste aí possam acessar também esse trabalho que vocês fazem aí, que é muito importante, né? Muito obrigado, Fernanda. Anderson, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero te agradecer também, agradecer a Márcia pela oportunidade, né? E dizer para todas as pessoas que necessitarem de repente uma consultoria, né? Entender como funciona, querem empreender, né? Busquem aí o Anderson, que já é um empreendedor de sucesso, e a Nova Era também. A Nova Era vem inovando, né? É uma empresa que vem crescendo, né? Estamos abertos para atender todas as pessoas, todas, independente de situação financeira, né? A Nova Era vem numa pegada bem legal, assim,
de realmente fazer o social, sabe? Aquele que não tem recurso hoje, amanhã pode ter, vem aqui, a gente dá uma consultoria, sabe? Porque eu penso que tudo começa pequeno, né? E para começar pequeno, alguém tem que enxergar, né? E nós estamos aqui, né? Então, te agradeço pela oportunidade do fundo do meu coração. Me coloco à tua disposição aí, porque tu precisar. Imagina, nós é que agradecemos muito e agradecemos também a você que nos acompanhou aí durante essa 1 hora aí de Empreendecast, e também queremos te convidar aí a se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos. Não esqueça, alguém, o que a gente fala aqui pode ser muito útil para alguém que você conhece, e esse conhecimento chegando a essas pessoas vai fazer diferença na vida delas também, porque afinal de contas o nosso objetivo aqui é engrandecer as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham cada vez mais sucesso através do empreendedorismo, e muitas pessoas já alcançaram sucesso assim. Eu sou a prova viva disso, e o Empreendecast nasceu com esse intuito de levar informação para as pessoas e inspirar principalmente as pessoas, né? Aquilo que a gente falou hoje aqui, que é realmente vibrar, se emocionar e colocar todo o coração e todo o amor naquilo que faz. E é isso que a gente faz aqui. Portanto, não esqueça de compartilhar e fiquem ligados aí, porque toda semana a gente vem aqui com novidade também nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Você pode acompanhar alguns cortes, pode acompanhar alguns trechos aqui daquilo que a gente fala aqui sobre empreendedorismo. Por hoje é só e voltamos em breve.